Normalmente hoje, pela manhã, nós daríamos sequência ao estudo do livro do profeta Zacarias, mas nós vamos fazer diferente. É necessária uma palavra para o início do ano, para todos nós, para a igreja, a respeito do porquê nós devemos executar todos os nossos projetos e planos, ou considerando o fato de que nós devemos fazer isso em união, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo propósito em Cristo Jesus. Nós estamos preparando especificamente para o trabalho com casais uma carta consulta. Ela vai ter por objetivo avaliar não somente o trabalho que nós temos desempenhado, mas também receber sugestões suas. Se Deus permitir, no acampamento nós vamos estar com ela pronta e vamos tentar entregar, começar a fazer isso. Eu vou reforçar mais uma vez o que eu estou dizendo aqui. No acampamento, todos nós vamos estar lá certamente. E não somente para este trabalho, eu penso que esta mensagem é importante, mas para todo o trabalho que nós vamos desempenhar neste ano, ou todo o trabalho que temos para este ano. O texto sugerido, o texto que nós vamos meditar desta manhã, ele se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Eu convido você a abrir comigo a palavra, Filipenses capítulo de número 2. Nesta carta, nós encontramos o apóstolo Paulo, já preso por pregar o evangelho, incentivando a igreja a permanecer unida com Cristo. Como é que isso funciona? Nós sabemos que uma vez salvos por Cristo, nós já estamos unidos a Ele. E por que então o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja, ou ele fala à igreja a respeito desta permanência e união com Cristo? Porque nós sabemos que, embora unidos a Cristo, se nós não encarnarmos o seu ensino, se nós não entendermos que o propósito da igreja é andar em união e fazendo isso ela vai refletir a glória de Cristo, é possível que eu esteja unido a Cristo, mas de certo modo não fazendo aquilo que ele me manda fazer, ou que ele me ordena fazer. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve esta carta na prisão, ele vai mencionar, por exemplo, no capítulo 1, que certos pregadores do Evangelho, eles estavam pregando o Evangelho. Eles estavam falando a verdade do Evangelho. Mas porque a sua principal motivação, o principal incentivo de suas vidas ministeriais não estava em caminhar unidos a Cristo, eles estavam pregando com outro propósito, para outra finalidade. Eles estavam buscando os seus interesses, eles estavam buscando a sua própria glória, eles estavam buscando o reconhecimento da igreja para si mesmos e não para o Senhor. Então, notem, é possível que eu esteja unido a Cristo, mas se eu não medito naquilo que Ele me ordena, naquilo que Ele me ensina, o caminho melhor que Ele me apresenta, eu posso usar o meu talento, o meu dom, eu posso usar a igreja, eu posso conviver no meio da igreja, mas buscando a glória para mim mesmo e não a glória para o meu Senhor. Paulo, então, ele chega no capítulo de número 2. Existe aqui no original grego uma expressão que, na maioria das traduções em língua portuguesa, ela não é citada, mas ela é muito importante, que é a expressão portanto, no início do capítulo 2. Ou seja, ele vem concluir aquilo que vem falando ou tratando logo no início da carta. O que é que nós chegamos aqui então? Eu vou usar a expressão portanto antes, só para a gente ter ideia de como ele trata os primeiros versículos que é que nós vamos meditar hoje pela manhã, os versículos de 1 a 4, capítulo 2 de Filipenses. Portanto, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é
dos outros. Oremos ao Senhor. Dá-nos o entendimento, Senhor. Ensina-nos a Tua palavra. Fala ao nosso coração. Sabemos que por Tua palavra seremos animados, incentivados e motivados da forma certa para neste ano que se inicia, realizarmos, ó Deus, os nossos projetos e planos na dependência do Senhor e com o auxílio e força que vem do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, a compreender tudo o que vamos aprender nesta passagem. Ajuda-nos, ó Deus, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Filipenses 2, portanto, ele une a sessão anterior, como eu falei aos irmãos, e Paulo está recorrendo a esta forma de incentivo ou esperança para todo crente, lembrando que todo crente tem a sua esperança e incentivo na vida cristã, porque tudo isso provém, ou tudo isso deriva de sua união com Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando falou a respeito desta importante verdade, que é a doutrina da nossa união com Ele, a doutrina da união com Cristo, ele chegou a falar de uma maneira tão clara, mencionando que esta união, ela se dá através do nosso corpo e do nosso sangue. Nós estamos unidos a Cristo através da sua carne e do seu sangue, através do seu próprio sacrifício e obra de salvação, de maneira que a própria Santa Ceia, ela ganha ou ela é revestida de profundo sentido, de sentimento de graça, de incentivo, de esperança para a gente seguir. Por quê? Porque nos faz lembrar que nós estamos unidos a Cristo, nós pertencemos a Ele, comemos o pão e lembramos do seu corpo que foi dado por nós, bebemos o cálice ou do cálice e lembramos que o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário por nós. Então, vejam que o apóstolo Paulo, ele está aqui exortando aos filipenses. E percebam, esta exortação ela é dada para toda a igreja, em todos os momentos da história, da caminhada do povo de Deus. O que ele está dizendo aqui é que a alegria que seria aumentada para ele não se daria apenas por conta de uma parceria longa, duradoura que eles tinham em prol do Evangelho, do avanço do Evangelho, mas ele vai dizer que esta alegria também seria aumentada no coração daquele velho pastor já aprisionado por pregar a Cristo na cidade de Roma, porque o seu desejo é que eles também pudessem fazer isto felizes por conta de uma unidade harmoniosa. Como é que ele vai, então, a detalhar isso daí? Ele vai repetir 4 vezes palavras de incentivo e ele vai lembrar disto já no versículo de número 1, que é a abertura do capítulo. Vejam só, ele diz, se há, versículo de número 1, vamos ler juntos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Ele usa 4 expressões e estas expressões, elas tinham por objetivo lembrar aqueles crentes porque eles deveriam completar a alegria do apóstolo fazendo tudo em união harmoniosa para Cristo. Vejam que a primeira lembrança é apresentada da seguinte maneira: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Ele está aqui trazendo à memória dos crentes filipenses a experiência que eles tinham de sua própria salvação, quando o Espírito Santo veio até eles e os salvou, conduzindo-os a Cristo, abrindo seus corações para crerem pela fé no Senhor, confortando e fortalecendo-os em meio à peregrinação, trazendo à memória deles o que poderia gerar esperança e expectativa de algo melhor, porque eles sabiam que eles tinham certeza, convicção, de que receberam do Senhor um tesouro maior e mais valioso do que qualquer prata ou ouro desta terra, deste mundo. Disso vinha consolo e força. Eles estavam em Cristo, é o que diz o apóstolo Paulo, e sem sombra de dúvida, eles agora não eram mais meninos.
Eles tinham conhecimento desta gloriosa salvação. É interessante quando nós olhamos a nossa congregação aqui, e nós usamos a expressão, nós não somos mais meninos ou meninas. Como esta expressão ela se encaixa até mesmo na vida de uma criança que já vem aprendendo o evangelho desde a sua tenra idade, desde pequenininho. Ele já tem conhecimento de verdades do evangelho que muitos homens maduros e marmanjos lá fora jamais imaginaram saber ou conhecer. Eles conversam sobre a Bíblia, eles falam sobre a fé, eles descrevem a Cristo de uma maneira extraordinária. Paulo diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, tudo está ligado a Ele. Tudo o que fazemos, a nossa vida, os nossos planos, projetos e objetivos. Paulo usa esta primeira lembrança e diz, portanto, se há alguma exortação em Cristo, façam aquilo que eu lhes peço. Completem a minha alegria. A segunda lembrança de Paulo é a respeito do conforto ou da consolação amorosa que eles receberam também. Notem novamente o versículo de número 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Mais uma referência à experiência que eles estavam ainda naquele momento desfrutando do amor de Cristo. Eles precisavam novamente perceber que eram amados incondicionalmente por Cristo, que deu sua vida por eles. Por este amor eles cantavam, por este amor eles testemunhavam, por este amor eles serviam ao Senhor. E o apóstolo Paulo então traz à memória dos filipenses esta preciosa verdade. Se há alguma consolação de amor, certamente há. São apelos legítimos para que todo crente faça o que deve ser feito. Não são verdades distantes, que não puderam ser tocadas, que não puderam ser vividas, mas que brotam de um coração cheio de vida e cheio de fé no Senhor. A linguagem que Paulo usa, ela é profundamente comovente, mas ao mesmo tempo consistente com a experiência de fé cristã daqueles irmãos. Será que não é assim com a gente? Ou será que não é assim que nós nos sentimos quando lemos estas mesmas palavras e começamos a ouvir esta exortação? Em Cristo estamos sendo exortados constantemente a um viver santo. Em Cristo nós somos consolados por seu amor e meditamos na sua grande obra de redenção. Nós que não merecíamos coisa alguma. Paulo aprofunda isso ainda mais e diz, se há alguma comunhão do Espírito, todos eles beberam de um só Espírito, assim como nós, todos eles comungavam de uma só fé, todos eles parceiros na comunhão do Evangelho, todos eles batizados em um só corpo, todos eles objetos da mesma bênção pactual, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito seja com todos vós. Paulo então traz esta terceira lembrança e mostra de forma maravilhosa a realidade permanente na vida daqueles irmãos. Eles eram herdeiros com Cristo de todas as riquezas do universo. Você já parou para pensar nisso? Toda vez que você se sentir triste, assim como muitas vezes eu me sinto em minha caminhada, todas as vezes que você se sentir abatido, desconsolado, aflito, achando que todos deveriam olhar para você, olhar para Cristo. E lembre que estas exortações, elas são apropriadas para você e para mim, exortados em Cristo. Que privilégio! Dominicalmente ouvir a exortação do Rei. É uma exortação firme, desafiadora, muitas vezes confrontadora, mas cheia de ternura, de consolo, de paz. Ninguém entra aqui e sai do mesmo modo. Ninguém entra aqui e sai da mesma maneira. Aqueles que são exortados em Cristo são consolados em amor, porque têm comunhão com o seu Espírito.
E aí eles lembram novamente qual é a sua herança, a quem eles pertencem, de quem eles são filhos. A quarta e última lembrança aí no versículo de número 1, exortativa da parte de Paulo é: se há entranhados afetos e misericórdias. Precisamente a compaixão e a misericórdia divina que Paulo aqui está lembrando aos irmãos, que havia chegado até Cristo, ou chegado até eles por meio de Jesus Cristo, para a salvação deles, e agora estava sendo transmitida para os outros. Era a compaixão e a misericórdia do Senhor que transformou aqueles crentes, assim como nos transformou em bem-aventurados. O Sermão do Monte nos lembra isso: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Paulo estava aqui indicando, lembrando que um coração misericordioso é um sinal apropriado da vida cristã, daqueles que receberam misericórdia da parte de Deus. Compaixão e misericórdia, que fluíam de suas próprias vidas, porque Cristo havia sofrido por eles e derramado compaixão e misericórdia sobre suas almas. Percebam que exortação profunda. Uma leitura simples não nos faz refletir tanto a respeito do que nós temos diante de nós. Mas notem, irmãos, tudo isso é base para aquilo que Paulo então vai dizer no versículo de número 2. Em seguida, portanto, ele pode dizer o que disse no versículo 2. Vamos ler juntos. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há em você entranhados afetos e misericórdias, veja, isso está em suas entranhas, no mais profundo da sua alma. Que é que você deve fazer então? A ordem apostólica: completai a minha alegria. A alegria de Paulo, mesmo preso, era poder ver aqueles irmãos unidos, não fazendo nada, conforme o versículo 3, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, tendo por consideração cada um o outro, vendo o próximo como superior a si mesmo. Completai a minha alegria, o apóstolo diz, se vocês de fato têm experimentado toda a obra da graça de Deus. De modo que, versículo 2, vocês pensem a mesma coisa, tenham a mesma mente. Paulo tinha um desejo de que a igreja fosse unida, porque somente assim o evangelho poderia seguir. Eu sei, irmãos, que nós podemos fazer de tudo para que você se agregue, para que você se engaje, para que você trabalhe. Nós podemos criar todos os mecanismos. Essa foi uma iniciativa reflexiva a partir do Ministério para Casais. E eu tenho muitos pontos aqui para agradecer a Deus pelo trabalho que tem sido feito na classe para casais, no trabalho da comissão, organizando todos os eventos todo ano. Muito precisa ser feito, precisa. Mas é muito fácil, por vezes, apontarmos as falhas e nos esquecermos de por que nós não estamos envolvidos, ou por que nós não estamos trabalhando, ou por que nós não estamos engajados. Paulo então coloca as coisas na ordem certa, a união do mesmo pensamento, da mesma convicção, ela vai evitar as divisões. Eu gosto sempre de lembrar a respeito da igreja antiga, como eles viveram. Se você olhar lá, Atos 2,42, marquem em Filipenses e façam uma visita comigo em Atos 2. É um texto que vai reforçar aqui o que nós estamos vendo. Nos chama a atenção a respeito da vida da igreja antiga. Lembrem-se, a igreja antiga, ela teve diversos problemas.
Eu não gosto muito de usar o termo primitiva, porque dá a ideia de que a igreja começou no Antigo Testamento. Não, a igreja primitiva é Éden, Gênesis 3,15, está lá. Igreja antiga. Notem que quando nós lemos o Novo Testamento, nós chegamos à conclusão de que a igreja, no passado, não foi perfeita assim como não é hoje. Isso é fato. Mas o nascedouro da igreja no Novo Testamento, nos dias do Novo Testamento, deve nos chamar a atenção, porque senão o Senhor não tinha mencionado estas coisas a respeito de como nós deveríamos sempre viver. E aí em Atos 2,42, por que houve tanto impacto naquele período de crescimento, de florescimento da igreja na era da nova aliança, ou na nova aliança? Vejam só. Vamos ler Atos 2,42, vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Se vocês seguirem aí a leitura, vocês vão perceber que grandes coisas aconteceram naquele período, e no final, Deus, versículo 47, enquanto o povo vivia pensando a mesma coisa, unidos no mesmo Espírito, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O que me chama a atenção aqui, eu gostaria de destacar para você, nesta manhã, é que tudo aquilo que a igreja fez, realizou, foi possível porque ela pensou a mesma coisa. Vejam aí o versículo 42, qual é o primeiro item aí a ser mencionado? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu estava ontem participando do aniversário, segundo ano de trabalho da plantação de uma nova igreja presbiteriana na Aruana. E ouvi uma mensagem maravilhosa do pastor visitante, no Salmo 116, um amigo querido meu também, pastor Edson. Ele disse uma coisa interessante, quando ele falou sobre o verbo perseverar, ele disse que o verbo perseverar, ele sempre está ligado a algo que nós devemos nos esforçar para fazer, porque nós não gostamos de fazer. Ele até usou uma expressão, ou usou ilustrações aqui, que eu gostaria de trazer apenas para vocês terem uma ideia de como isso é interessante. Vejam só, você precisa perseverar muitas vezes para fazer uma dieta, ele disse, quando você não quer fazer dieta. Muitos não gostam de atividade física, mas por ordem médica precisam fazer, então usam o verbo, eu estou perseverando neste ponto aí. Ou então o garoto não gosta de estudar, mas o pai diz, olha, se você não estudar vai tomar uma pizza boa, então ele persevera para tirar nota boa. Mas ninguém persevera para comer feijoada, churrasco ou sorvete, não é? Ninguém persevera. Então, pensar a mesma coisa, notem, não é tarefa fácil. Pensar a mesma coisa envolve perseverança. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e porque esta perseverança ela estava acontecendo, naturalmente havia comunhão, partir do pão, orações, versículo 43, temor na alma de cada um. Os sinais e prodígios característicos daquele período apostólico aconteciam, todos criam unidos e tinham tudo em comum, e assim por diante. Quando nós falamos, irmãos, do trabalho da igreja hoje, a alegria do Senhor, ela só será completa, assim como a alegria dos seus ministros, dos seus oficiais, se completará, se a igreja unida pensar a mesma coisa. Se houver divergência de pensamento, nós não vamos caminhar juntos. Os críticos, eles gostam de usar uma expressão, hoje é a moda da teologia liberal. O Brasil sempre é atrasado em tudo, não se enganem não, até mesmo na teologia. Então, aquilo que já caducou na Europa ou na América, vem como novidade para o Brasil, comunismo, socialismo. Aí fica aquela turma comendo no McDonald's e a luta do proletariado. É uma incoerência. Teologia é a mesma coisa, aí a ideia hoje é pensar fora da caixa. O cara que pensa fora da caixa é um pensador liberto. Isso é ignorância, não existe. Ou é prepotência. Todos nós seguimos alguma linha de raciocínio. O homem natural já nasce inclinado para o mal. Então, não existe na igreja essa ideia de pensar fora da caixa. Você pode divergir, discutir,
fraternalmente a respeito de pontos doutrinários, de projetos e planos a serem executados, mas, irmãos, as doutrinas fundamentais da Bíblia não estão na mesa de negociação, ponto. Então, palavra importante para os professores de escola dominical, não tragam novidade não, ensinem a Bíblia. Aqui não é programa do ratinho não, você vai trazer lá o Malafaia para ficar discutindo com os outros não. Aqui é Bíblia, Bíblia. E nós, como igreja confessional, temos uma fiel exposição da Bíblia, catecismos e confissão. Sigam estes. Não inventem, não polemizem, ensinem a Bíblia. Não sabem, sejam honestos, eu vou pesquisar mais. Ninguém sabe tudo. Mas é importante que o trabalho da igreja seja formar nos crentes a mente de Cristo. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Vamos voltar para Filipenses, para a gente caminhar. Filipenses 2. Se você pensa a mesma coisa, você então certamente vai ter o mesmo amor, diz o versículo de número 2. Vamos ler juntos novamente. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ora, se há só uma fé, uma só fé, Paulo escreveu isso lá em Efésios 4. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos, está no meio de todos. É impossível, então, que venhamos a agir de forma incoerente. Eu preciso pensar a mesma coisa, ter a mesma mente de Cristo, e esta mente de Cristo, na mente de cada crente, vai fazê-lo pensar o pensamento de Jesus Cristo. Consequentemente, eu vou ter o mesmo amor, porque se eu sou fruto do mesmo amor consolador de Deus, eu vou fazer aquilo que Ele mesmo me ensinou. Se eu estou unido a Cristo, e o mesmo apóstolo escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 12, me lembra que a igreja é semelhante a um corpo, e que o corpo tem muitos membros, e que nenhum membro vive à parte do corpo, eu preciso caminhar unido de alma. Percebam, irmãos, como a igreja não é apenas um clube religioso, onde eu visito, reencontro e tento viver a parte de tudo aquilo que acontece. Sabe o que é que me deixa mais agoniado? E aí é a luta para o pastor Alain dar uma rasteira lá, dar um ipom no velho homem. É quando alguém chegar para mim e diz, mas pastor, nós precisávamos ouvir sobre determinado assunto. Eu acho que pega assim, eu estou falando na quarta e você não vem. Você não leu o boletim. Dá vontade de dizer isso, né? Pensar a mesma coisa, irmãos, é estar interligado. Veja, isso pode acontecer, não estou dizendo que eu ajo sempre assim não, mas é geralmente com aqueles que sempre têm ideias. Na igreja você vai ter os idealizadores. Eles têm ideias mirabolantes. Pastor, vamos levar a igreja até a lua, uma congregação na lua. Aí quando você diz, tudo bem, irmão, monta aí esse plano, esse projeto, levar a igreja até a lua, ele some, desaparece, ninguém vê. Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento, é viver a vida simples do Evangelho, mas com consistência, com vibração, com poder, sabendo de onde vem toda a fonte da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, e isso, irmãos, nos deixa extremamente humilhados. Isso tira da nossa mente, do nosso coração, aquele desejo de cantar porque eu tenho uma bela voz e todo mundo vai gostar de mim. De ensinar porque todo mundo diz que eu sou inteligente e eu pego assuntos que ninguém nunca imaginou que fossem pegos e apresentados. De não me apresentar diante da igreja como um ser superior, especial, melhor do que os outros, mas um com os outros, unido, trabalhando, sofrendo, chorando, se alegrando. É você poder olhar para o seu irmão e você o conhece tão profundamente que você não precisa ouvir muito dele para saber que alguma coisa não vai bem. Percebam, irmãos, se estas
verdades mencionadas por Paulo não forem experimentais para nós, pode ter certeza disso, nada vai funcionar. Então, tudo começa no coração, a exortação em Cristo vai continuar trabalhando nos corações, e nada vai funcionar, tudo aquilo que a gente projetar ou planejar, se você não abraçar esta ideia que é bíblica, para o trabalho com casais, para o trabalho com os idosos, para o trabalho com crianças, escola dominical, para o trabalho com a juventude, para o engajamento missionário, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa a começar das nossas próprias orações. Irmãos, o que está acontecendo lá fora, e parece que nós estamos anestesiados diante da nossa própria vida, porque nós não estamos pensando o mesmo, é que crianças estão sendo vendidas como escravas lá pelo Estado Islâmico na Síria, é que meninas estão sendo vendidas como escravas sexuais destes homens maus, enquanto as nossas filhas estão no conforto da nossa casa. São pais arruinados na mente e no coração, tamanha tragédia em suas vidas, perderam tudo, ainda além de perderem a honra, irmãos como nós, e que precisam da nossa assistência, e nós temos missionários lá, e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu vou tornar a lembrar aos irmãos, o conforto é bom, é necessário, mas não é tudo. Você consegue comer, você consegue se sentar aqui, agradecer a Deus por tudo que você tem, mesmo sabendo que os seus irmãos lá fora estão passando todas as necessidades. Eu não acredito nisso. Se você pensa o mesmo que eles, se você tem o mesmo amor que eles, se você está unido a eles, se você tem o mesmo sentimento. Não dá, não dá. Percebam, a extensão é maior do que a gente pode imaginar. O impedimento para tudo isso, o apóstolo Paulo nos exorta, nos versículos 3 e 4, com eles eu quero finalizar. Diz assim, vamos ler juntos os versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A alegria de Paulo, o apóstolo, seria completa se os crentes em Filipos rejeitassem todos os valores que são tão comuns ao mundo. Ele diz, não façam nada por partidarismo ou vanglória. Na igreja de Cristo só existe um rei. Não há democracia. Existe um rei. Se há um rei, essa democracia ela não é parlamentarista, não. O rei é Cristo, a sua palavra é lei, nós somos os seus servos. Alguns ele investiu de maior autoridade, mas eles não podem subir aqui para dizer o que pensam. Eles precisam subir aqui para dizer assim diz Jesus Cristo, o rei. Não pode haver partidarismo ou vanglória da nossa parte. Por humildade devemos fazer tudo, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A minha pergunta é, por que você, recém-casado, tem tanta resistência em participar das programações para casais da igreja? Responda para você mesmo. Isso está em seu coração. Por quê? Você se acha tão confiante e autossuficiente a ponto de não precisar da ajuda dos irmãos mais experientes? Ou você acha que lá apenas há uma troca de experiência e a Bíblia não é estudada? Ou você se considera tão conhecedor da palavra que diz, eu vou perder tempo ali, eu vou gastar tempo ali? Ou você acha irrelevante tudo isso porque você é antissocial? Irmãos, esse é um pecado muito grave na igreja de Cristo. Cristo nos chamou para pensar a mesma coisa, não há nada de antissocial nisso aí não. Ter o mesmo amor, ser unido, veja, é diferente de viver à parte. Ter o mesmo sentimento é se condoer com a necessidade do outro.
é você estar pronto a viver da maneira como Cristo chamou você a viver, em comunidade. A igreja do Senhor, ela vai avançar, cada vez mais trará o seu papel relevante para a sociedade, para aqueles que aqui estão, se ela não for antissocial. Se você é antissocial, hoje é o dia para você rever esse seu conceito mundano. Não existe isso. Você pode ser um cara mais fechado, não é um cabra de muita conversa, mas persevere, lembre, vai ser algo que você não quer fazer, mas não há condição para isso. Você precisa fazer, você precisa se envolver, você precisa se integrar. Você é jovem, está na igreja, mas por que seu maior amor e paixão é por aqueles que não têm nada a te oferecer? Às vezes nós encontramos muitos jovens, adolescentes da igreja, dizendo que não gostam da igreja, não têm amor pela igreja, e eles se esquecem que não há lugar melhor do que a igreja. Eles acham legal e o ideal, o modo de vida dos mundanos, e querem se entregar, e se os pais não tiverem o cuidado de ensinarem os filhos a pensarem como Filipenses 2, vocês irão perdê-los. Não está na mesa de negociação o seu filho dizer: pai, eu não vou hoje para a igreja. Que conversa é essa? Levante, meu filho. Você vai para a igreja assim. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai sim. Se não fizer isso, é rebeldia como os filhos de Eli. Se não fizer isso, é rebeldia como os filhos de Samuel. Você quer isso para o seu filho? Então comece a ser mais forte. Algumas posições, às vezes, tão duras do passado, porque hoje tudo é politicamente correto, parecem estranhas, né? Mas os filhos precisariam considerar muito bem a necessidade e o prazer de servirem ao Senhor, de estarem aqui unidos na casa do Senhor. Os pais que têm mais experiência e sabem a dor de terem os seus filhos fora da igreja, sabem disso. Portanto, não deixe que o seu filho, ele tome a decisão, que o que ele acha melhor, porque isto não está na mesa de negociação. Vocês fizeram votos. Os filhos não pertencem a vocês, pertencem ao Senhor. Portanto, jovens, busquem integrar, busquem união, mesmo sentimento, engajamento. Não há melhor lugar para tudo isso aqui do que no início do ano, todos nós juntos, unidos em um acampamento. A gente se conhece mais, a gente conversa mais, a gente volta animado, empolgado. Eis a razão desta mensagem aqui preparatória. Porque, irmãos, tudo isso é necessário para que a igreja caminhe, entenda e complete a alegria, não somente apostólica, mas a alegria que primeiramente será do Senhor. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você pertence à igreja de Cristo? Então acabou aquela história de que você deve viver a sua vida sem que ninguém tenha interferência. Veja, não é ser bisbilhoteiro, fofoqueiro, mas é buscar viver em comunidade, colocar os seus dons a serviço do Rei. Você hoje ouviu a notícia de irmãos que estão enfermos. Procura saber qual é o telefone do irmão. Se esforça, se possível, para visitar esse irmão. Procura ajudar, se porventura existe alguma mãe que está atarefada, e são tantas coisas, e com crianças pequenas, e precisa de uma assistência. Se ela resistir, você recua. Mas certamente elas precisam. Nós precisamos, irmãos, exercitar isso cada vez mais. A nossa igreja, ela precisa ser referência, não para os outros, mas como um belo testemunho, o aroma e o perfume de Cristo que devem ser exalados em nós, por nós. Não é somente aquela exortação que eu sempre faço como pastor para a gente cantar mais bonito,
cantar com força, cantar com ênfase, mas é a mesma exortação para que você não fique de fora de nenhuma atividade ou projeto da igreja. Nós não somos ativistas, vocês sabem muito bem disso. São trabalhos pontuados, vamos fazer juntos isto para a glória do Senhor. Vamos ensinar os nossos filhos a não passarem na frente dos mais velhos, como eu já estou vendo há muito tempo. E parece que eles são invisíveis para essas crianças, porque nós não ensinamos mais os nossos filhos a essa integração, a esta união, num lugar onde todos são iguais, velhos e crianças, servos do Senhor, jovens e adultos, servindo ao Senhor e caminhando juntos, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma e o mesmo sentimento em Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos e louvamos o teu santo nome pela exortação em Cristo recebida por cada um de nós nesta manhã. Ajuda-nos, ó Senhor, a experimentarmos neste ano e nos anos que virão esta unidade que começa com a nossa perseverança na doutrina, que tanto prezamos, que tanto valorizamos, que ela nos leve a pensar do mesmo modo, a ter o mesmo amor, a unir cada vez mais a nossa alma, ao nosso irmão, a ter o mesmo sentimento. Sabemos, ó Senhor, que tudo isto começa na casa dos teus servos, nas casas dos teus filhos, quando esse desfrute é experimental na vida do casal, na vida dos pais e dos filhos, e isso contagia a igreja, que é a grande família das famílias. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, a tua igreja, que é o teu corpo, para que ninguém, ó Senhor, viva de forma antissocial, isso é pecaminoso, mas que busquemos, ó Deus, a unidade. Busquemos, ó Senhor Deus, contribuir, colaborar, agir. Não apenas sentarmos nos bancos, nos esquecendo até mesmo de orar uns pelos outros. Ajuda-nos, ó Senhor, e abençoa-nos. Que todos os projetos sejam bem-sucedidos, tendo a aprovação do Senhor. Que o nosso acampamento seja uma bênção e que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. E que mais uma vez Filipenses 2 seja experimentado por todos os que estiverem ali. Assiste, Senhor Deus, a tua igreja, despertando o seu coração para a necessidade urgente da obra missionária, do testemunho da fé, do caminhar com Cristo. Abençoa, Senhor, o teu povo, e que assim a nossa luz brilhe entre os homens, para que eles vejam as nossas obras e glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos ficar todos